Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo eu te cumprimento com a paz do Senhor, porque nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre profetas menores. Profetas de ontem falam hoje. E no domingo passado nós vimos a primeira parte do livro de Amós, primeira parte do nosso estudo sobre o livro de Amós, o profeta vaqueiro. Ficamos conhecendo Amós, de onde ele veio, como ele foi chamado por Deus para ser um profeta. E hoje nós vamos ver a sua mensagem propriamente, um pouco mais profundamente também nesse domingo. Eu espero que você tenha aproveitado muito a primeira parte do estudo e hoje complemente aquilo que você está buscando, que é conhecer o livro de Amós, a sua profecia e como ela se aplica aos nossos dias hoje. Eu quero, neste momento, orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos inspire e nos dê discernimento para sermos enriquecidos com a sua palavra. Te dou as boas-vindas nesta manhã ou em qualquer momento que você puder ver o nosso estudo. Se você não viu os anteriores, veja, para que o seu conhecimento seja ampliado, né? E você sinta prazer de aplicar as profecias dos profetas menores nos dias atuais. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, a provisão do Senhor a cada semana, pelos estudos bíblicos que temos ministrado e a satisfação de ver que os irmãos estão sendo abençoados com esses estudos. E que hoje, ó Pai, não seja diferente, que nós possamos completar o estudo sobre o livro de Amós de uma maneira inspiradora, de uma maneira clara, de tal forma que todos que estão nos ouvindo e vendo possam realmente se sentir abençoados por Ti. Fala ao coração de cada um, de acordo com as suas necessidades, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar. Abençoe-nos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. A maior definição, o maior conceito sobre Amós vem dele mesmo, quando ele dizia ao sacerdote Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós 7, 14 e 15. Ele mesmo reconhecia que ele foi chamado de uma situação inusitada para profetizar ao povo de Israel. E nós vimos que através desses ensinamentos de Amós, nós concluímos que se aplica aos nossos dias, que Deus chama pessoas que não se sentem exatamente no perfil daquilo para o qual foi chamado, mas que o Senhor realmente chamou pessoas das mais diferentes posições para fazer o que lhe agradava, o que lhe era vantajoso dizer, né, ao povo daquela época, a pessoa que mais iria corresponder à fidelidade de dizer ao povo que ele necessitava. Então nós vemos em Amós essa pessoa, era uma pessoa simples, da zona rural, mas uma pessoa que tinha conhecimento da palavra do Senhor. Por isso Deus tira ele do reino do sul e o envia ao reino do norte para profetizar, né? E isso de uma maneira assim bem convincente, que Amós não teve dúvida de que foi Deus que o chamara para aquilo. Então hoje nós vamos verificar a mensagem de Amós de uma maneira muito interessante, né? Nessa segunda parte do estudo, tratando os temas que estão presentes
entre os capítulos 3 a 9. Eu espero que durante essa semana você tenha tido a oportunidade de ler, né, todo o livro de Amós. Em contraste com os 2 primeiros capítulos, cujas profecias foram endereçadas a várias nações, Deus fala às nações vizinhas de Israel. Agora o alvo é Israel mesmo, o alvo das mensagens que Deus quer falar por intermédio do profeta. Em Amós 3:1 ele deixa muito claro: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Então, assim, Deus fala diretamente agora com Israel. E nós vamos, então, organizar a nossa lição em forma de 3 tópicos que se dão durante a leitura desse texto e durante a nossa reflexão. E nós vamos ler primeiro o texto de Amós, no capítulo 3, versículos de 1 a 15, para que você fique bem sintonizado, né, daqueles trechos que nós vamos usar para refletir. Então, primeiramente, vamos ouvir a leitura de Amós, capítulo 3, de 1 a 15, e nós vamos ver os tópicos, então, em que são divididos este estudo. Eu vou ler na versão A Mensagem, é uma versão contextualizada e muito linda, e eu trouxe para nós esta versão. E em alguns outros momentos eu posso usar a Nova Versão Internacional ou a Revista Atualizada. Fiquem ligados aí, né, com a sua Bíblia, com suas anotações, para que possa conferir depois, né, como estão esses textos aí na Bíblia que você costuma usar. Então, leitura bíblica de Amós, capítulo 3, diz o seguinte: ouça isto, Israel. O Eterno está chamando vocês à responsabilidade. E isso quer dizer todos vocês, todos os que têm parentesco com os que ele libertou do Egito. Ouçam, de todas as famílias da terra, escolhi vocês. Por isso, por causa do seu chamado especial, considero vocês responsáveis por todos os seus pecados. Será que 2 pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? E o leão ruge na floresta quando não há cadáver para ser devorado? O filhote de leão rosna de prazer se ainda não pegou a presa para o jantar? E o pássaro cai no chão se não for atingido por uma pedra? A armadilha se fecha se o animal não cair nela? Quando o alarme é tocado na cidade, a população não fica assustada? E quando o desastre atinge a cidade, não é o Eterno que está por trás dele? O fato é que o Eterno Senhor não faz nada sem primeiro contar a história toda a seus profetas. O leão rugiu. Quem não está com medo? O Eterno falou. Qual profeta consegue ficar quieto? Anunciem as fortalezas da Assíria, anunciem as fortalezas do Egito, contem a eles. Reúnam-se nos montes de Samaria, deem uma boa olhada. Que ninho de cobras aterrorizante! Eles não conseguem ou não querem fazer nada certo. O Eterno é quem diz. Eles acumulam violência e influências malignas. Por isso, é o Eterno quem está dizendo, um inimigo vai cercar o país. Ele vai tirar todo o seu poder e saquear as suas fortalezas. Mensagem do Eterno. Assim como o pastor que tenta salvar a ovelha do leão consegue recuperar apenas um par de pernas ou um pedaço da orelha, pouco se salvará dos israelitas que vivem em Samaria. Talvez no máximo umas cadeiras velhas ou a perna quebrada de uma mesa. Ouçam e sejam testemunhas contra a família de Jacó, é a palavra do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos. Observem bem o dia que eu vou fazer Israel pagar por seus pecados, pagar pelos pecados do altar de adoração em Betel. Os altares de pontas vão ficar sem as pontas, que vão ser espalhados por aí. Vou derrubar o palácio de inverno, esmigalhar o palácio de verão, todos os seus prédios luxuosos. As mansões vão ser demolidas, todas essas casas de alto padrão. É o decreto do Eterno. Amém. E quero destacar aqui o versículo-chave que se encontra em Amós 3, versículo 7,
em duas versões. Na versão A Mensagem, diz assim: o fato é que o Eterno, o Senhor, não faz nada sem primeiro contar a história toda a seus profetas. E na versão internacional, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Irmãos, que profundidade, que poesia nessas profecias de Amós, né, dos versículos 3 a 9. Quantas perguntas interessantes ele faz para que o povo de Israel reflita sobre o seu pecado, sobre o seu desvio, sobre o serviço a outros deuses e o quanto que se está entristecendo o coração do Senhor. Por isso, como eu disse, nós vamos ter aqui o nosso estudo dividido em 4 tópicos, na verdade. O primeiro é o grande privilégio, grande juízo. O segundo nós vamos ver 9 perguntas para despertar a consciência do povo. O terceiro vai falar da dureza do coração de Israel, a dureza de coração de Israel. No quarto, 5 visões que simbolizam o juízo iminente que Deus está para derramar. E por fim, finalizando as nossas reflexões, nós vamos refletir sobre a restauração de Israel. Em Amós 3, versículo 2, diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós 3, versículo 2. E o título dessa primeira parte é Grande Privilégio, Grande Juízo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, o próprio Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi dado, muito será exigido. E esse tópico fala exatamente disso. Lá em Romanos 9, 4 e 5, Paulo fala assim: aos judeus pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. É muita coisa para um povo, né? Mas é esse povo que foi escolhido de todas as famílias da terra para ser o povo do Senhor. Por isso, quando esse povo peca, se afastando do Senhor, tornando um risco, não cumprir o plano que Deus tem para eles, Deus vai puni-los de uma maneira exemplar, para que eles possam servir realmente de exemplo para outros povos. Então, esse povo se torna duplamente responsável diante de Deus pelo muito que receberam do Senhor. E a condenação vem na forma de maldições que acompanham a quebra da aliança. Eles fizeram uma aliança com o Senhor quando saíram do Egito. Outro fator importante é que esse versículo serve de introdução para tudo quanto o profeta vai dizer em seguida. Ou seja, Deus tem o direito de julgar e de punir o seu povo, assim como um pai tem o direito de corrigir e disciplinar o filho a quem ele tanto ama. O próprio Deus se compara com um pai que corrige o seu filho para o seu próprio bem. Lá em Hebreus 12, 5 a 6, nos ensina que o Senhor disciplina seus filhos, motivado pelo amor. Não é para ver o filho sofrer, não é com a intenção de fustigar o filho, mas motivado pelo amor. Por isso, não podemos e não devemos pensar que o fato de termos sido escolhidos nos torna imputáveis. De termos sido escolhidos, não temos nossas responsabilidades. E Deus torna isso muito claro aqui nas profecias de Amós. Ele não nos isentará de correção, né? E esse foi um dos erros de Israel. Eles se achavam muito especiais por causa de terem sido escolhidos como povo de Deus. Achavam que por serem raça eleita e poderiam fazer e falar o que quisessem. E o apóstolo Paulo afirmou que na vida cristã nós temos que levar em conta 2 coisas: a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus, como está em Romanos 11, 22. Quando nos esquecemos que esses 2 atributos caminham juntos e não se contradizem, vamos ter sérios problemas com Deus. Então, irmãos, nós precisamos ver isso. Nós precisamos pensar nisso. Hoje em dia nós enchemos o nosso peito para dizer: nós somos filhos da graça. Não precisamos cumprir nada.
nada nos é exigido. Não, 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 não. Nós continuamos tendo responsabilidades diante de Deus, exatamente pela sua graça. O segundo tópico, ele fala de 9 perguntas para despertar a consciência do povo. Nós lemos essas perguntas no texto que nós lemos aí no início do estudo, e a coisa interessante de pensar nessas perguntas é que esse método de ensinar fazendo perguntas é um método maravilhoso. Jesus usou muito esse método de fazer a pergunta, deixar as pessoas pensarem e depois, através da resposta que elas mesmas vão dar, elas vão descobrir, né, o que é que está sendo ensinado. É um excelente método para transmitir conhecimento. E Amós também foi inspirado a lançar mão deste método. Ao entrar por esse caminho, ao fazer essas perguntas, ele despertou a consciência de Israel. E Paulo vai falar lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes. Essas perguntas vão dar uma chacoalhada no povo de Israel. E David Hubbard, que é o estudioso, né, da carta de Amós, do livro de Amós, chega a afirmar que essas perguntas são capciosas, cada uma elaborada de forma tal que determine a resposta dos ouvintes. Então, a primeira pergunta está em Amós 3,3. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Você consegue responder? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se não tiver apanhado nada? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, a armadilha, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então são 9 perguntas que levariam o povo a refletir muito o que o Senhor estava querendo deles. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso e inteligência responderia essas perguntas de um modo muito claro e direto, porque são perguntas tiradas do cotidiano daquele povo, de coisas que eles estavam acostumados a viver, tirados da vida humana, mas da vida animal também. Deus quer falar direto e claro com o seu povo. Com Jesus também vai ser assim. Jesus vai falar das coisas que eles usavam no cotidiano, das plantas que eles conheciam, dos pássaros que eles conheciam, dos peixes, enfim, Jesus vai usar no Novo Testamento exatamente esse mesmo método e quase sempre através de perguntas. Embora o nosso espaço aqui, o nosso tempo sejam curtos, não poderíamos deixar de fazer um breve comentário sobre o versículo 7, que é o nosso versículo-chave. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É um erro pensar que esse versículo esteja ensinando tudo quanto Deus planeja fazer, ele precisa anunciar a alguém. Eu creio que em algum lugar da terra ele diz isso a algum profeta, não a todos. Mas aqui o nosso autor da nossa lição, ele diz assim: embora seja verdade que o Senhor é Deus que tem todo o prazer em se comunicar, ele é Deus de comunicação, Deus também não está preso a isso, porque senão, se nós pensarmos que ele tem que falar alguma coisa aos profetas antes de fazer, a gente está ferindo a soberania de Deus, né, que é um dos seus atributos. Portanto, não é correto afirmar que Deus não faz nada sem avisar antes, mas que no contexto de Amós ele tinha já revelado, né, o que ia ser feito, o que o povo precisava despertar para ouvir. O terceiro item é a dureza de coração de Israel. Olha que interessante como nessa fala o Senhor usa até de uma certa ironia para falar ao povo de Israel. Eu vou ler o trecho de Amós 4, de 4 a 13, que diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Vocês gostam de dar a impressão de estar fazendo todo o ritual, né? Isso que Deus está dizendo ao povo.
E no versículo 6, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E Deus vai falando então de uma série de coisas que ele fez como disciplina para o povo. Mas essa expressão, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor, ocorre 5 vezes no trecho de Amós 4, versículo 6 até Amós 8, versículo 11. O verbo converter significa que Deus quer que o seu povo abandone os caminhos rebeldes e retorne à obediência e à lealdade que deve a ele desde o princípio. Converter é mudar de direção. Esse povo tinha caminhado em direção a deuses alheios, a deuses falsos, especialmente a Baal. Nós tínhamos templos dedicados a Baal lá em Israel. Vimos que Israel era o povo escolhido. É um grande privilégio, uma grande honra, que como a todo beneficiado, traz também, como eu disse atrás, grande responsabilidade. E embora o Senhor tenha usado métodos fortes e pesados, como a fome, a seca, a aflição e insetos devoradores, até mesmo peste, matança, finalmente a destruição total de algumas cidades, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, Israel não se converteu, quer dizer, não mudou de direção, não se voltou para o Senhor. Perceba que há uma progressão nas tentativas de Deus avisar o povo. Ele começa com a fome, com a seca e vai apertando a sua disciplina. No entanto, eles se tornam surdos, mas a consciência deles já estava cauterizada, isto é, não tinha mais sensibilidade. E, aliás, esse é o grande perigo quando a gente entra no caminho do pecado e não ouve mais a voz de Deus. Nós não temos mais sensibilidade para perceber que estamos fazendo algo que está aborrecendo, entristecendo o coração de Deus e o Espírito Santo. A consciência cauterizada não nos deixa sensibilidade para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. Aí então vem a última palavra que está lá em Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A gente acha que esse versículo se refere a Deus anunciando o dia da morte, o dia da nossa morte. Se nós ouvíssemos essa frase assim fora do contexto, prepara-te, ó Leia, para te encontrares com teu Deus. Puxa, Deus está falando que muito breve eu vou encontrar com ele, então eu devo estar perto da minha morte. Mas não era isso, era um anúncio de juízo. O versículo seguinte de Amós 4:13 explica isso muito bem. Ele diz o seguinte: porque é ele, o Senhor Deus, quem forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, pisa os altos da terra, Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Eu vou reler aqui o Amós 4:13, o 13. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Talvez seja uma referência ao terremoto que o profeta menciona lá em Amós 1:1, que aconteceu 2 anos depois dessa profecia. Vale ressaltar também que Amós profetizou 30 anos antes de Israel ser enviado pela Assíria. Nesses 30 anos, quantas vezes Deus falou ao seu povo? Não foi falta de aviso, como a gente diria, eu te avisei. Deus poderia falar ao povo de Israel, eu te avisei, mas você não se converteu
a mim. Nós temos um hino antigo nos nossos hinários evangélicos e que é cantado no mundo inteiro, que diz assim: mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. É um hino muito lindo, de muita sensibilidade, né? Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Esse trecho desse hino retrata exatamente a situação espiritual que o povo de Israel estava passando na época de Amós. Mas também se aplica a muitos que, embora o Senhor coloque sinais diversos na estrada da vida, eles vão se endurecendo mais e mais, até que um quebrantamento duro se faz necessário. É bom ressaltar que a primeira proposta de Deus é sempre mansa, suave, cheia de bondade. E é justamente essa que deve ser aceita. Mas não. Às vezes nós vamos ficar esperando pela severidade de Deus. E é como dizemos no popular, né? Nós não vamos pelo amor, vamos pela dor, porque Deus não desiste de nós. Bem, queridos, então a dureza de coração de Israel foi demais. Foi preciso que Deus chegasse ao máximo da sua disciplina, levando esse povo cativo para a Síria. Nós vamos ver agora o outro tópico que diz 5 visões que simbolizam o juízo iminente. Estas 5 visões, elas estão baseadas no trecho que vai de Amós 7:1 até Amós 9, versículo 10. E elas vão trazer 5 figuras muito curiosas e poderosas para dizer o que Deus quer dizer ao povo. A primeira figura é do gafanhoto devorador. Nós vimos que gafanhoto foi o animal usado lá, o inseto usado lá no livro de Joel, mas aqui também, né, ele vai ver na primeira visão gafanhotos simbolizando a destruição da região. Amós então intercede ao Senhor e o Senhor se compadece. Depois, a visão que Amós tem é do fogo, está lá em Amós 7, 4 a 6. O juízo por meio do fogo enviado por Deus é uma cena comum em Amós. Novamente, Amós intercede, mas agora ele não busca um cancelamento dessa punição, mas um adiamento, né? Cessa, por favor, e o Senhor concede misericórdia. A terceira visão que o profeta tem é de um prumo. Quem é pedreiro, mexe aí com construção, sabe bem da importância do prumo, né? O prumo é um instrumento usado para medir e determinar a direção. Aqui simboliza a avaliação que Deus está fazendo da real condição do povo de Israel. Dessa vez, o juiz é certo. Jamais passarei por ele. Amós 3, versículo 8, diz o Senhor. Depois também, o profeta tem uma visão de um cesto de frutos de verão. Tão interessante que está lá em Amós 8, de 1 a 3. É provável que essas frutas que existam ali no cesto sejam figos ou romãs. Quando o fruto já está maduro, não há como fazê-lo voltar a ser verde. Portanto, a visão significa que não tem como reverter o juízo de Deus. Ele já está no ponto, ele já está maduro. Todas as oportunidades de arrependimento já haviam passado. O juiz vai bater o martelo. Israel está pronta para ser consumida. É como se Deus falasse: eu tentei de tudo, né? E por fim, a visão do Senhor junto ao altar. A ira de Deus para com esse povo estava tão acentuada que até mesmo onde Deus encontra seu povo, pela graça, era agora o lugar do seu julgamento feroz e final, que é o altar. É provável que as pessoas estivessem no templo para se proteger do juízo de Deus, mas nem mesmo ali ninguém escaparia. É como se fosse anunciada a tragédia e todos corressem para o templo para ser o seu refúgio, mas Deus já tinha avisado e eles não se converteram ao Senhor. E os versículos 2 e 4 mostram que a perseguição feita pelo próprio Deus era implacável. Irmãos, como essas verdades se aplicam a nós no dia de hoje? Quanto tempo o Senhor está avisando que o tempo está chegando? A volta de Jesus está chegando. A segunda vinda de Cristo está se aproximando. O mundo caminha para o caos. No entanto, não nos convertemos. Pelo contrário,
muitos vão ficando zombadores, muitos vão ficando indiferentes, muitos vão desacreditando, julgando todas essas falas como coisa ultrapassada, que nada mais vai se cumprir, que isso não vai acontecer, que isso é coisa de beatas, que isso é coisa de gente carola, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Então, esse tempo da graça que nós estamos vivendo, ele vai ter um término. E o Senhor vai voltar como juiz. Então, queridos, hoje ainda o Senhor está falando, convertam-se a mim, se voltem para mim, vivam de acordo com os valores do meu reino, vivam de acordo com a minha palavra. Irmãos, nós temos relaxado na vigilância, né? Nós temos relaxado na sentinela das coisas espirituais, temos deixado nos levar pela correria, pelas atrações do mundo, pelas atrações das coisas que nos distraem das coisas espirituais, temos nos deixado distrair pelas decepções, pelas frustrações que são comuns dessa época. Foi anunciado que nos últimos tempos nós viveríamos essa época em que o amor esfriaria para a maioria das pessoas, não haveria mais amor. E tantas outras coisas têm se cumprido. Cuidado, convertam-se ao Senhor. Vamos nos converter dia após dia ao Senhor, para que nós estejamos sempre no caminho, na direção da sua bondade, do seu amor, da sua receptividade. E por fim, o nosso último tópico, que é a restauração de Israel. Olha que interessante. O profeta vai profetizar, né, praticamente durante 30 anos, falando do grande juízo que viria sobre aquela nação. Mas Deus ainda dá uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. Então, em Amós 9:11, ele vai falar sobre o tabernáculo caído de Davi. Nós sabemos que isso se refere, né, ao templo, à vida espiritual do povo. O Senhor está prometendo levantar, reparar e restaurar. Nos remete à aliança que ele fez com Davi. Em 2 Samuel 7,16, ele disse assim a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso significa que sempre haverá um remanescente fiel entre os filhos de Israel. O anjo disse a Maria acerca de Jesus: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está lá em Lucas 1,32. Deus vai lhe dar o trono de Davi, seu pai. E o Messias, né, vem inaugurar essa era da graça, do reinado de Deus aqui na terra. Em Amós 9,14, o Senhor diz: mudarei a sorte do meu povo Israel. O Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que fecha essa ferida. Agora, não serão apenas alguns beneficiados, mas essas pessoas reedificarão as cidades assoladas. Isso quer dizer que a restauração será para a população toda, não somente para as vacas de Bazã. Sabe quem são as vacas de Bazã, que está lá em Amós 4:1? São mulheres ricas da sociedade da época do profeta, mulheres que não levavam a vida espiritual a sério, mulheres que menosprezavam o próximo. Foram chamadas aqui de vacas de Bazã. Pesado, hein? Mas todos serão alcançados pela misericórdia restauradora do Senhor. Quando? Quando viesse o Messias, inaugurando, né, o reino da graça, inaugurando o reino de Deus, o estabelecimento do reino aqui na terra. Queridos, nós podemos ler com calma todo o livro de Amós novamente. Talvez com essas reflexões que nós fizemos aqui nesta manhã, você pode ter um novo discernimento sobre o livro, sobre a profecia. Mas é sempre o mesmo quadro. Pessoas que têm um rótulo de religiosas, que cumprem os ritos, os rituais, que fazem as coisas como manda o figurino, mas por dentro não tem um coração com a motivação correta para com o Senhor. E se julgam certos, dono da moral, dono do bem, são considerados pessoas respeitáveis, mas por dentro o Senhor conhece o coração e vê que não é bem assim. Que as pessoas estão fazendo o que os outros veem, mas Deus conhece o coração. Então, no final dessa reflexão, eu quero te convidar a fazer 3 reflexões, ou agora, começando agora, ou mesmo durante a semana, para que a gente possa recordar
do que a mensagem de Amós foi para o povo de Israel e o que se aplica a nós hoje. Olha, eu preciso ter muito cuidado com a expressão estamos vivendo no tempo da graça. Eu falei isso há pouco. Isso não é sinônimo de que eu estou livre de obediência. Jesus me deixou um novo mandamento e não a ausência de mandamentos. Olha que curioso. João 15, 12, lê lá, né? Então, estamos vivendo no tempo da graça. Somos livres, podemos fazer tudo. Não é bem isso que quer dizer, né? Os versículos de João 15, 12. Reflita a respeito. A segunda reflexão. O que eu posso fazer em favor daquelas pessoas que estão cada vez mais endurecidas pelo pecado, embora estejam recebendo tantos avisos de Deus? Deus se preocupa, Deus manda avisar, Deus fala através de sermões, Deus fala através de música, Deus fala através de um amigo, Deus fala através de uma leitura bíblica e a pessoa não dá ouvidos e continua no pecado. O que nós podemos fazer em favor desses? E há pessoas que nós até já fomos até elas e falamos, mas elas não nos deram ouvidos. Será que poderemos continuar orando para que o Espírito Santo continue batendo na porta do coração dessa pessoa ou dessas pessoas? E terceiro, Israel teve o tempo de restauração. Eu posso ter na minha vida um testemunho de algo que Deus restaurou em mim. Eu penso que você aí na sua vida também tenha o testemunho de que Deus operou restauração na sua vida. Você pode contar isso para outra pessoa. Isso é uma maneira de você dar um testemunho a respeito da ação de Deus na sua vida e dizer, do jeito que Deus agiu na minha, pode agir na sua vida, basta você deixar seu coração sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir as profecias, para ouvir os recados, aquilo que Deus está falando ao seu coração. Porque Deus, irmãos, nunca parou de falar. Nós é que paramos de ouvir. Deus se preocupa conosco. Deus quer que nós entendamos a sua vontade para conosco. E se nós entendemos, é para dizer aos outros, para explicar aos outros, para compartilhar com os outros, para que eles também entendam. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Nós não temos mais o ontem e não sabemos se teremos o amanhã. O tempo de dizer, o tempo de testemunhar, o tempo de afofar a terra do coração é hoje. O que Deus está falando com você? O que Deus quer de você? O que é que você não está fazendo que não tem agradado ao Senhor? E você sabe disso. Coloque-se diante de Deus em oração e peça, Espírito Santo, toque em mim, me torna sensível de novo a tua voz, para que eu possa fazer a tua vontade. Essa é a nossa oração no final desse estudo. E nós deixamos para vocês o desejo de que nunca é tarde demais para abandonar o caminho do pecado e se arrepender por aqueles já cometidos. O Senhor está de mãos estendidas e pronto para restaurar e redimir seus servos. Graças a Deus. Isso é a graça de Deus. Ele está sempre pronto a nos ouvir, nos perdoar, nos restaurar, nos redimir, se nós estivermos dispostos realmente a nos convertermos a Ele. Olha, queridos, que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. E coloque dentro do seu coração o desejo de estar nos acompanhando no próximo estudo. Nós não vamos seguir a sequência dos profetas menores, mas nós vamos pular para o livro de Jonas e depois nós vamos voltar em Obadias, né? Então, Jonas, profeta fujão, quem não conhece o profeta Jonas, né? Eu creio que todos vocês já conhecem Jonas e sua história, mas tem muita coisa bonita para a gente refletir no próximo estudo. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana. Amém. Nosso próximo domingo, nós teremos o domingo de Páscoa e nós vamos fazer um parênteses no nosso estudo sobre os profetas menores para nós trazermos um estudo sobre a Páscoa. Eu vou reprisar um estudo sobre a Páscoa que eu achei muito interessante e você que não viu ainda vai ter o privilégio de ver e você que já viu, tenho certeza que será novamente abençoado ao rever esse estudo. E então, em abril, nós voltaremos com o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos e eu te convido a estudá-lo enquanto você espera. Deus te abençoe.